galera, tudo certo com vocês? Eu sou Claudino. Se você já trabalhou em um time experiente, cheio de profissionais bons e mesmo assim você sentiu que o ambiente ágil parecia mais cansado que ajudar, esse vídeo talvez seja para você. Existe um discurso muito confortável no mercado de trabalho hoje que times sêniores eles se adaptam melhor à agilidade. Que a experiência ela facilita tudo, que a maturidade resolve qualquer processo. Só que a realidade é bem mais desconfortável. Times sêniores sofrem em ambientes ágeis e não por falta de capacidade nem por resistência a mudanças. E hoje eu quero tentar explicar porque em muitos casos a agilidade ela pesa mais justamente em quem tem mais experiência. Durante muitos anos, os profissionais sêniores, eles construíram um valor resolvendo problemas complexos e longe de palco, longe de estrelato. Eles entregavam resultados, evitavam crises e tomavam decisões difíceis e muitas das vezes eles nem apareciam. A recompensa ela vinha na confiança, na autonomia e no reconhecimento silencioso de que quando o problema era sério, chamasse aquela pessoa sênior que ela ia resolver o problema. Ambientes ágeis, eles acabaram mudando tudo isso radicalmente e essa dinâmica ficou um pouco diferente. O trabalho, ele deixou de ser invisível e passou a ser permanentemente exposto. Por quê? Tudo vira conversa, tudo vira ritual, tudo vira alinhamento, visibilidade. E aqui a gente pode pegar exemplos como daily, planning, review, retrospectiva. O que antes era resolvido com profundidade e foco, agora precisa ser constantemente explicado, compartilhado e definido. E isso não é neutro, isso tem um custo cognitivo e emocional. E aqui a gente chega num ponto que o profissional sênior ele deixa de ser avaliado apenas pelo impacto do que ele está resolvendo, ele passa a ser avaliado pela performance constante em ambientes coletivos. A experiência que antes protegia, agora está expondo esses profissionais. E a exposição, ela é contínua, ela cansa demais e até parece que esses profissionais não estão fazendo nada. Outro ponto, pouco falado, talvez, é a carga invisível da autonomia. A agilidade, ela vem de uma autonomia como um benefício, mas a autonomia em times sêniores vem acompanhada de uma cobrança muito mais pesada. Espera-se que o sênior decida rápido, destrave o time, antecipe riscos, ajude quem está começando, mantenha qualidade e ainda absorva toda a pressão externa que tem nas equipes. Quando algo dá certo, o crédito é coletivo. Quando algo dá errado, a expectativa implícita é que o sênior deveria ter evitado. O erro que no discurso ágil é tratado como aprendizado, na prática tem uma tolerância seletiva. Vamos olhar aqui para o júnior. O júnior ele aprende errando. E o sênior, quando ele erra, torna-se um negócio inadmissível. Isso começa a criar um ambiente de vigilância silenciosa, onde a margem de erro diminui conforme a experiência vai aumentando do profissional. Além disso, a agilidade ela substitui a hierarquia por influência. Isso parece moderno e saudável, mas exige um esforço relacional enorme. O sênior, ele deixa de decidir pela posição que ele ocupa, ele passa a convencer o tempo todo. Convencer o time, convencer outras áreas, convencer liderança e convencer stakeholders. E influenciar é muito mais cansativo do que mandar. E exige habilidades que nem sempre fizeram parte da formação de quem cresceu em estruturas tradicionais. Infelizmente, hoje, o profissional sênior ele passa a gastar mais energia explicando decisões do que tomando decisões. E quando esse esforço ele não resulta em alinhamento real, o desgaste é inevitável. Outro ponto crítico é que o ambiente ágil ele cobra habilidades que nunca foram formalmente treinadas por aqueles profissionais. Muitos profissionais chegaram a essa senioridade por experiência técnica, visão analítica, capacidade de resolver problemas difíceis. Poucos foram preparados para facilitação constante, feedback frequente, exposição de incertezas e conflitos abertos. De repente, o sênior passa a ser avaliado por critérios que nunca fizeram parte da régua de crescimento da carreira dele. E isso acaba gerando uma sensação silenciosa de injustiça. Não porque ele não queira evoluir, mas porque as regras do jogo mudaram sem aviso.
Existe ainda um fator que pesa muito em times sêniores, que é a percepção antecipada do risco. Profissionais experientes eles acabam enxergando padrões antes dos outros. Eles reconhecem os atalhos perigosos, as dívidas técnicas disfarçadas de velocidade, as decisões apressadas que acabam cobrando em juros lá no futuro nas entregas. Quando esses alertas são ignorados em nome da entrega rápida, o sofrimento ele vai aumentar, porque o sênior não sofre apenas pelo que está acontecendo, mas pelo que ele sabe que vai acontecer. E trabalhar constantemente contra a própria consciência profissional gera um cinicismo, um desengajamento e muitas das vezes um silêncio daquele profissional que geralmente ele entregava. Muitas organizações cometem o erro de usar a agilidade como ferramenta de extração, não de melhoria. Implementam cerimônias, métricas e rituais sem rever a liderança, o contexto, a maturidade organizacional. Jogam os times sêniores em ambientes ágeis sem visão clara, sem autonomia real e sem proteção contra a pressão externa. E o resultado não é inovação, é um grande desgaste. O time sênior não precisa de mais reuniões, precisa sim de mais contexto, confiança e espaço para eles tomarem decisões melhores. Quando isso não existe, a agilidade ela deixa de ser um facilitador e ela vira apenas um acelerador de problemas já existentes. No fundo, a agilidade não resolve a falta de maturidade das empresas e ninguém que faz parte dos processos dentro delas. Ela sim escancara essa dificuldade de maturidade, escancara conflito, de liderança, falha na liderança, ausência de estratégia e decisões que geralmente são mal sustentadas e decisões que são erradas. E quem sente isso primeiro, infelizmente, são os profissionais que são mais experientes. Time sênior sofre mais em ambientes ágeis não porque é fraco, resistente ou ultrapassado. Sofre porque a régua ela é muito mais alta, a cobrança é muito maior e o erro é muito mais caro. Agilidade não é conforto, é responsabilidade ampliada dentro da organização. Se sua empresa quer times sêniores engajados, não basta adotar método, framework ou cerimônia. É preciso sustentar decisões difíceis, respeitar a experiência acumulada e criar um ambiente onde a autonomia ela seja real, não só um discurso dentro da sua organização. E a pergunta que fica ela é muito simples, mas incômoda. Agilidade, o seu time, ela está melhorando as decisões ou ela está apenas acelerando um desgaste que é desnecessário dentro da sua organização? Se esse conteúdo fez sentido para você, não deixa de curtir, compartilhar, principalmente com alguém que vive isso no seu dia a dia. Aqui no canal Produtom a gente fala de tecnologia e trabalho sem romantizar métodos. E até o próximo vídeo, pessoal.